Vamos aqui então dar sequência. Eu vou pegar aqui uma nova ferramenta, ainda nesse conjunto de seleção retangular. Nós temos ferramenta letreiro elíptico, que faz seleção aqui em forma de círculo. Eu vou deixar até na opção padrão aqui, ó, que é nova seleção. Toda vez que eu criar, ele clicar e arrastar, ele vai criar uma nova seleção. Temos aqui opções de linha também. Então faz uma seleção, por exemplo, aqui, ó, em linha horizontal ou em linha vertical. Se eu quiser criar mais de uma linha, lembrem-se que eu vou selecionar a ferramenta, ou eu posso clicar em adicionar seleção, ou eu pressiono Shift. Ó. Com o Shift pressionado, ele mantém então a seleção que eu tinha feito ali anteriormente e cria várias outras seleções. Isso aqui serve para você, por exemplo, fazer uma marcação aí de área dentro de um projeto, dentro de uma imagem, e depois fazer um corte ou criar aí uma edição dela. Então, essas seleções e linhas não são tão comuns, servem mais para marcação de área. Vou deixar aqui como ferramenta padrão a ferramenta letreiro retangular, que é a ferramenta aí mais utilizada para essas formas de seleção, né, definidas. Quando eu não tenho uma seleção definida, por exemplo, vamos supor que eu queira até mesmo essa parte do vidro aqui, ó, selecionar essa parte do vidro aqui. Com a seleção retangular, eu não consigo selecionar ela de forma perfeita. Ó. Perceba que aqui, né, se eu selecionar tudo lá em cima, ó, aqui embaixo vai ficar um pedaço passando, então não vai ficar uma coisa muito legal. Vou colocar aqui em nova seleção, vou fazer novamente para vocês verem. Não vai ficar perfeita, vai ficar aqui sobrando para fora, faltando um lado. Por quê? Porque essa área ela não é uma área retangular perfeita. Ela é uma área retangular, mas ela não está de forma perfeita. Então, quando eu tenho que selecionar áreas irregulares, eu faço o seguinte, eu utilizo essas ferramentas aqui abaixo, ó, que são as ferramentas de laço. Existem aí 3 tipos de laço. Ferramenta laço simples, aonde você clica, segura e arrasta para que ele faça uma seleção. Acho difícil, isso aqui você tem que ter uma boa coordenação motora para fazer uma seleção com ela, senão não vai conseguir aí selecionar de forma correta. A que eu gosto mais de utilizar entre essas 3 é a ferramenta laço poligonal. Por quê? Vou utilizar o Ctrl D para cancelar a seleção anterior. Essa ferramenta você pode aproximar bastante, ó, né, com Ctrl+, aqui com a barra de espaço pressionada você move. Com ela você vai clicando, ó, sem clicar e segurar. Eu dei um clique, arrastei o mouse, sem manter pressionado. Posiciono certinho. Vou clicando para que eu faça aí a seleção exatamente no local onde eu desejo. Com calma, bem simples. É um pouco demorado? Sim, dependendo do tamanho da sua seleção, vou fazer somente nessa área aqui de cima. Eu vou demorar um pouco, mas eu consigo uma seleção de forma perfeita. Percebam que clicando próximo ao ponto de início, ele fecha para mim a seleção e mantém ela com esse formato, né, de linha ali, corrente, onde eu sei então que naquela área eu criei uma seleção. Percebam que com a ferramenta laço poligonal, essa do meio, você então consegue selecionar criando pontos. Eu cliquei uma vez, ele criou meu primeiro ponto. Para onde eu levo o mouse, ele leva a minha seleção. E dessa forma eu vou clicando e fazendo aí a seleção justamente na área onde eu quero. Se eu der um duplo clique, ó, ele fecha automaticamente a minha seleção. Ctrl D para cancelar. O último laço é o laço magnético. Ele também é bom, porém ele trabalha com seleções voltadas para cores. Se a área for de mesma cor, igual por exemplo, essa área aqui está mais escura, então é capaz que ele entende para mim que eu quero selecionar apenas ela. Vou dar um clique, segurar e arrastar o mouse. Ó. Percebam que ele vai seguindo beleza ali. Ó. Estou somente arrastando, sem clicar. Para essa parte, então, foi interessante. Ele fez uma seleção de forma rápida. Agora, será que se fosse para uma área, aqui, para essa área que eu fiz anteriormente, será que daria certo? Tem várias cores diferentes ali naquela área. Então, dou um clique, não seguro o mouse, só dei o clique. Agora eu arrasto ele. Ó. Já fez ali algumas áreas aí onde eu não quis. Então, ela pode funcionar bem somente em áreas aí de mesma cor. Se a área não tiver com a mesma tonalidade, ele se perde aqui, ó, e acaba selecionando outras regiões. Ferramenta que eu aconselho de tipo laço, então, para utilização, laço poligonal. É com ela que nós vamos aí trabalhar. Aqui abaixo nós temos outras ferramentas também interessantes, que é a ferramenta de seleção rápida. Ela faz uma seleção, né, de forma rápida, como se diz aqui também, mas em áreas de mesma cor. Por exemplo, se eu clicar, segurar e arrastar aqui, ó, ele vai criar uma seleção para mim dentro dessa área, pegando aqui toda esta região que tinha uma cor semelhante. A mesma coisa aqui abaixo. Ó.
ele fez uma seleção rápida ali. Aqui também ele faria, ó. Então, por quê? Porque estas áreas são semelhantes na sua cor. E aí ele consegue, então, selecionar. A ferramenta laço poligonal, vou dar um Ctrl D, perdão, laço poligonal não, essa nós já vimos. A ferramenta varinha mágica, ela também faz isso. Vou selecionar ela, vou clicar aqui nessa área. A área é de mesma cor, ele então vai selecioná-la. Mas percebam que ela é um pouco mais rígida. Por quê? Tem cores aqui ó, que não são iguais, então ele não encontrou. Isso tem como ainda configurar através das propriedades aqui de tolerância. Nós veremos isso um pouco mais adiante.